Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje o nosso convidado é aquele empreendedor raiz que vai contar aqui pra gente como o empreendedorismo mudou a vida dele. Ele estava me contando aqui nos bastidores a história de vida. Então, o que ele vai falar aqui pra gente com certeza vai servir pra vocês e para os seus colegas, para os seus familiares. Então já corre, curte aqui e chama as pessoas para assistirem junto com a gente. Ele que já trabalhou como servente, já trabalhou como, nem foi chapeiro, ele montava lanche em Pit Dog e hoje ele é um empresário, fundador de uma barbearia super famosa aqui em Araguaína e também ele é idealizador do método Black Box. Tô lendo aqui porque é um nome muito chique, né? E fundador da Barbearia Província. Fora outras coisas que ele faz, escritor, palestrante, e vai contar aqui pra gente como que foi essa virada de chave na vida dele. Então, muito obrigada, Giovanni, por estar aqui com a gente hoje, contando pro pessoal que nos assiste aqui como que foi isso, o que que aconteceu, como que começou essa vida toda aí. Começou como assistente de pedreiro, servente. Conta aí pra gente como que começou toda essa história. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Bom, teve também lixador de caminhão, né? Teve o quê? Lixador de caminhão. Lixador de caminhão. O que ele faz com lixador de Era caminhão? tipo assim, tinha uma empresa lá que Transília, em Goiânia, que ela comprava uns caminhões e tinha que quebrar o brilho do baú para plotar e adesivar. Eu só fazia isso, só lixava o caminhão para tirar o brilho. Ah, entendi. Mas, vamos lá. Chamo Giovanni, tenho 22 anos, sou natural de Goiânia, sou pai, de empresário hoje. Comecei em Goiânia, no caso, eu trabalhava com 10 para 11 anos, eu comecei, estudava no período da tarde e na parte da manhã eu trabalhava numa horta. Ganhava R$10 pela parte da manhã, todo dia. E aí, com o tempo, eu fui para o Lava Jato. Aí vai lendo. Olha aí, tá vendo, né, gente? Tá vendo essa história? Presta atenção, porque pode parecer muito com a sua vida. Estudava um período, trabalhava em outro período, fazia o que dava. Filho de manicure, meu pai é caminhoneiro. Vivi viajando, né? E aí, meus pais se separaram assim que eu tinha mais ou menos 12 anos. E aí eu morava um tempo com um e um tempo com o outro. Quando eu fui morar com meu pai, eu comecei a trabalhar no Lava Jato. E aí ele não queria que eu trabalhasse de jeito nenhum. Só que ele queria que eu ficasse na escola. E aí, como ele não me dava o dinheiro, a gente não tinha, tem que trabalhar e tal. Depois eu voltei pra Goiânia, fui morar com a minha mãe. E aí ela tinha um salão. Ela sofreu um golpe lá na casa que a gente tinha. Era o barracão. E aí chegou um cara lá pra... sabe aquelas casas da Caixa? Falou que ia comprar, tal, pra colocar 2 casas, ia dar uma outra pra ela, tal, que o lote lá era grande. Ele queria montar umas 4 casas lá no lote e tal. Sei que mexeu, virou, a gente tomou um golpe lá e ela perdeu a casa, foi embora pra Imperatriz do Maranhão, adoro que é natural. Entendi. Eu tinha uma namoradinha no tempo, minha primeira namorada, não quis ir. Então tem muito daquela história. Hoje eu vejo que foi uma infância sofrida, né? Passou dificuldade e tal, mas no tempo eu não tinha uma outra. Essa visão. Pra mim eu queria era ficar em Goiânia mesmo, né? Tem aquela história, ai meu Deus, passei. Claro, passei, mas no tempo eu não achava. Preferi ficar, porque eu tinha essa namoradinha e tal, e aí eu fiquei no salão da minha mãe. Então lá eu só tomava banho na pia, que não tinha banheiro, né? Era só um lavadozinho com a pia e o vaso. Não tinha chuveiro. Não tinha chuveiro, era com a boquinha. E a escola era bem na frente. Como em Goiânia você não consegue trabalhar de carteira assinada, a não ser que for um jovem aprendiz, você não consegue trabalhar em outra empresa, porque tem essa lei lá e tal. Aí eu comecei, foi onde eu passei para lixar o caminhão. Só que não era uma coisa fixa. Então lá tinha um salgado de R$1, em Goiânia o salgado era bem grande. Então eu ia cedo de manhã para a escola, lanchava 2, 3 vezes ali que dava quando eu conseguia. Aí de tarde, a minha namoradinha estudava à tarde, quando ela vinha, ela comprava um salgado de R$1 pra mim e ela saía da escola às 5 horas da tarde. Aí ela comprava outro salgado de R$1 pra mim. Aí eu passei por um tempo assim. E aí meu pai, que estava em Vianópolis, ele foi pra Araguaína, ele foi casar, né? E ficava me mandando mensagem: vem pra cá, que é bom, não sei o que, foto na praia. Você tem outros irmãos ou não? Eu tenho sobrinhos. Tenho um homem, 4 mulheres. Entendi. Só comigo 2 homens. Vai do seu pai e da sua mãe, é só você ou tem outros? Meu pai, minha mãe, eu, Giovana,
e a Ana, somos três. Três. Aí ficou só você lá, em Goiânia. Isso, não, aí ficou o meu primo, só que ele morava em outra casa. E minha irmã também ficou um tempo, só que depois ela foi embora, aí eu fiquei só. Entendi. E aí depois, tem um detalhe que antes de realmente eu ir embora, a minha mãe parou de pagar o aluguel lá na missão onde ela estava, e aí eu fui e fiquei de favor com o meu primo, esse outro primo. E aí ele era casado, sabe? E não ficava uma coisa legal. E aí juntava, já que eu e a menina, como era novo, né? Que a minha namorada brigava muito e tal, meu pai só me chamando. Eu falei, não, vou lá. Ele falou assim que não casaria se eu não viesse pro casamento dele. Aí eu vou entrar agora por conta do casamento dele, mais ou menos com 16 para 17 anos, acho que 17. Eu vim pro casamento e aí, tipo assim, com a namorada ela terminei, a gente terminou, eu vim embora. E aí, legal, tal, a vida era bem melhor, né, porque eu tava morando com ele agora, não tava passando mais fome, não tava passando necessidade. Tinha chuveiro no banheiro. Ainda mais aqui que é muito calor, né? Que era quente mesmo, quando eu cheguei, o Goiânia é mais frio, né? E aí, meu pai, de caminhoneiro, ele começou a fazer linha em Araguaína, Goiânia, na Sidão, onde de viagem de Araguaína. E ele precisava sempre estar com o cabelo cortado. E a esposa que ele casou tinha uma maquininha de cortar, né, manicure também. E aí eu peguei a Maria e ficava pedindo, passa 2 aqui no meu cabelo. E eu comecei a fazer só cortado lá, não tinha coragem de cortar em cima e fazer o pezinho. E aí os meninos lá, meus amigos e tal, mas eu corto aqui também. Aí eu comecei a cortar, olhava no YouTube e cortava, né, só passava zero ali. Eu tenho até umas fotos dos cortes feitas, né? Vamos fazer só uma pausa aqui, porque isso é muito importante, viu? O que ele falou? Ele olhava no YouTube, aprendia e colocava em prática, não é isso? Via lá como é que passava a máquina, colocava, testava e já funcionava. Essa questão do YouTube, eu faço reunião hoje na província, todo dia, 30 minutos, e uma vez no mês, meio período. Mas a gente fazia toda segunda-feira. E eu sempre reforço, tipo assim, você não perguntar uma coisa que você acha no Google, ou não falar que tá difícil, uma coisa que você acha no YouTube. Igual teve um barbeiro meu lá, né, um dos colaboradores falando, a gente passou lá e foi mexer em casa, ele falou assim, mano, um dia eu vou dar uma casa dessa aqui e tal, não sei o que. Aí depois a gente conversando, ele falou que tava difícil aprender, que tinha dificuldade em postar a tesoura. Aí eu falei assim, mano, você pelo menos já olhou no YouTube? Porque tem o curso do Elias, né, o Elias é um educador famoso, assim, o pioneiro, tem praticamente o curso, que ele tem um curso lá com mais de 100 tantas aulas de corte de cabelo, ele tem praticamente tudo no YouTube. Então a pessoa não pesquisar no YouTube ali é uma coisa que falar é básica, que não sabe? Tipo assim, uma dor, se dói tanto, nunca nem teve coragem de pesquisar no YouTube. Igual a Carol, que é minha gerente, ela me ligou, falou que a porta do carro travou e ela não conseguia abrir a porta de jeito nenhum. Eu falei, Carol, olha no YouTube. Ela, moça, não vai no YouTube não. Aí ela foi olhou no YouTube e conseguiu. Entendi. Então tudo hoje você acha no YouTube. Então o conhecimento hoje, isso que é uma coisa que a gente sempre fala, ele tá aberto, ele tá disponível. Mas se a pessoa também não tiver essa iniciativa, essa proatividade de ir atrás, não vai adiantar nada, né? E aí você via no YouTube e foi testando em casa, com seu pai, com seus colegas, os cortes. Foi, aí comecei a cortar o cabelo da galera em casa lá, dos meus amigos, e comecei a levar na barbearia onde eu cortava. E aí o cara falou, mano, você leva jeito, melhorando isso aqui, melhorando aquilo ali. E no tempo, quando eu cheguei aqui em Araguaína, eu comecei servente, né, ajudando o cara lá na obra, e depois no pit dog. Inclusive, outro detalhe também, que tem muita gente que fala assim, ora muito para Deus ajudar, pede muito a ajuda de Deus, que não sei o que, e ora. E aí aparece um emprego tipo de chapeiro, assim, aí ele reclama. Você já viu isso? Também tem isso, mas às vezes não é nem. Tem duas comparações que eu gosto de fazer. Que é o que a pessoa ora demais, por exemplo, tá com dificuldade financeira. Ela ora, meu Deus, me ajuda a sair dessa e tudo mais, não sei o que, vai na igreja, pede, tá com dificuldade no relacionamento, tá com dificuldade de cuidar dos filhos, tá com dificuldade na empresa, tá com dificuldade, sei lá, nas amizades, e aí ora, não que não deva, mas quer colocar o possível na mão de Deus. Eu acredito que você ora para Deus pelo impossível, para Deus realizar um milagre, uma coisa que você não consegue fazer. Igual, por exemplo, você tá com dificuldade financeira, se você olhar no YouTube, ele tem diversos vídeos ensinando como você cuidar do seu financeiro, PF. Se você tiver com dificuldade no seu relacionamento, tem vários vídeos
Se você, então, ou se, nem que não seja no YouTube, mas você consegue mentoria, você consegue curso, você consegue buscar um conhecimento, não só ficar esperando que caia do céu. Sim. E uma coisa que eu ficava pedindo muito, bom, eu quero melhorar minha vida, tal, orava, só que eu não fazia nada. Não ia atrás, tal, não deixava o currículo, não perguntava pra ninguém. Quero melhorar de vida e acho que vai cair do céu, vai bater na porta, o milagre vai chegar assim, sem você fazer nada. Tinha oração sem ação. E aí teve um dia que eu falei assim, mano, eu preciso ganhar dinheiro. E aí eu falei assim, rapaz, eu não tô fazendo nada. Eu peguei, fiz 8 currículos, saí deixando em tudo quanto era lugar onde que eu achava, deixei. Surgiu essa vaga aí no Pit Dog e eu fui. Por isso que tem uma parte também que eu gosto de falar, eu acho que vi com o Joel J, ou foi com o Caio Carneiro, não lembro. Você fala que o futuro é um cheque pré-datado para o futuro. É uma coisa que você já acredita que é seu e você começa a se comportar como se fosse. Hoje eu tenho mais clareza nisso e eu aplico isso de forma intencional para coisas maiores. No tempo, como minha mentalidade não estava escondida, o que eu acreditaria que seria possível é entrar no Pit Dog, entrar no mercado, entrar de alguma coisa. Então eu acreditei... Mas tudo tem um começo, né, Giovanni? Então, assim, naquele momento aquilo pra você já era uma coisa... Já foi muito. Pra quem não tinha antes, pra quem não tinha nem como tomar banho direito, não tinha nenhuma casa direitinho. Agora você já tá, olha como foi a evolução também, entendeu? Em pouco tempo. Em pouco tempo, exatamente. Aí, enquanto fui pro Pit Dog, de montar lanche, né? Nem o chapeiro, porque o chapeiro ele ganha um pouco mais. Um pouco mais, nem sei quanto, mas ele ganha mais. Um pouquinho mais, entendi. Eu montava ali só, colocava o milho, a batata. E aí, com isso também tava levando os meninos pra cortar cabelo nessa barbearia. E aí, levando lá, chamou o Montanha, que era um barbeiro renomado aqui na cidade, chamando o Rodrigo, que era onde eu comecei, tava me ensinando, me ajudando, pra trabalhar na barbearia dele, que ele tava abrindo em Balsas, não sei o que, eu escutei caladinho. Na hora que o cara foi embora, eu cheguei em casa, eu mandei mensagem pra ele, mano, tá precisando de barbeiro e tal. Ele falou assim, sabe cortar? E eu, mas rapaz, cara, eu sei sim, amanhã eu vou aí. Aí não, vem amanhã, 9 horas, era 10 horas da manhã, eu faltei aula e fui. Aí ele chegou lá e perguntou se eu tinha todos os maquinários, eu falei que tinha. Se eu sabia cortar, eu pedi pra cortar o cabelo de sei, senta aqui, deixa eu cortar o cabelo. Aí não, pode ficar de boa. Eu fui, tinha mais 2 caras lá sentados, chamei os caras pra cortar e eles não quiseram. Aí não, pode vir. Aí eu fui, acho que comecei 2 dias depois. Fui lá, comprei as máquinas, eu comecei a cortar com a tesoura de cortar pano, cabo de plástico. E ali fiquei por 6 meses e depois trabalhei com o Shake, que foi a minha segunda barbearia, foi onde eu mais desenvolvi. Passei por muito tempo, acho que foi 1 ano e pouquinho. E aí, isso, eu já estava fazendo 18 anos. E isso tudo você já tinha começado, por exemplo, a ter essa visão de pesquisar em YouTube, essas coisas? Eu falo assim, porque eu entendi que o YouTube foi o início, mas aí depois você também foi buscar, estudou, e fez várias mentorias. Nesse intervalo você já tinha começado a fazer isso ou por enquanto não? Não, por enquanto eu já tinha feito para corte, né? Então a parte técnica mesmo. Isso, eu comprei um curso online, fui para um workshop em Goiânia, né, que no tempo eu achava que não, tem isso aqui, era o que eu tinha acesso, né? Fui para o workshop em Goiânia e o curso online. E ajudou muito. E como eu sempre fui muito vaidoso, sempre gostei, tipo assim, de me vender bem, fazer marketing, eu tirava muito foto dos posts e tal. E logo eu fui me tornando referência, mesmo sendo colaborador em corte de cabelo. Tinha muita procura. E aí, eu falava pro Sheik, mano, eu vou fazer 18 anos, se não fizer 18 anos, eu quero fazer um empréstimo. E aí a gente vai melhorar a tua barbearia, tu vai precisar do braço direito e tudo mais e tal. Ficava falando, chamando ele, né? A barbearia até hoje é na casa dele, lá na frente da casa dos pais deles. E aí, ele, não, vamos ver e tudo mais. E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, ele foi pro Pará com a moça, as barbearias quase todas fechadas. Como a dele era uma barbearia pequena, num setor que não era tão visado, não teve monitoramento. Então eu continuei atendendo ela. Só que na casa dele tinha a avó dele, era do grupo de risco. Então eu entrava lá dentro para trocar dinheiro e tudo mais. E aí a mãe dele ficava pedindo para ele, Sheik, fecha essa barbearia, fecha essa barbearia. E ele foi pedir para mim fechar. Quando ele pediu para mim fechar, o meu pai tinha separado da esposa dele e foi embora para Vianópolis. Quando ele foi embora para Vianópolis, eu fiquei morando com ela. Acho que na esperança dele voltar ainda, tudo mais, né?
Só que lá ele amou outra mulher e teve um outro filho, uma outra filha. E aí eu já tinha acabado de fazer 18 anos. E aí já não ficou um clima tão legal. Eu peguei, saí e aluguei uma kitnet. Isso na pandemia. Aí eu consegui tirar uma moto no consórcio e comecei a atender a delivery. Ia nas casas das pessoas. Isso. Comecei a cortar de delivery. E aí surgiu a oportunidade de eu alugar uma casa com 2 amigos. Uma casa bem maior, tinha até piscina. E aí eu aluguei essa casa com 2 amigos. E na frente tinha uma despensa pra rua. Aí eu quebrei uma porta lá e fiz uma sala, só com uma cadeira. Entendi. Tinha um outro cara que tinha fechado a barbearia dele, me vendeu as coisas dele tudo parcelado. Entendi. O espelho, o ar-condicionado, cadeira. Entendi. E aí eu consegui, tinha juntado um dinheiro no tempo. Vendia curso também na Hotmart, né? Afiliado Você era afiliado? aos produtos, consegui juntar um dinheiro. E aí foi aí que começou a província. E o engraçado que eu tirei o nome província. Era isso que eu ia te perguntar. Onde que saiu esse nome? E pegou, né? O nome Pegou fácil. E vem de riqueza, vem de visão, das partes mais nobres, né? Província eu tirei, na verdade, numa cerveja. Eu fui na casa de um amigo, ele chegou, a mãe dele era, como é que fala, profissional do lar, quando a pessoa, que hoje Do lar? Não é a mulher do lar, que antes era empregada, hoje não pode mais falar, né? Eu esqueci como é que é o nome. Doméstica? Era, doméstica, né? E aí, de uma casa bem chique, ela trouxe essa cerveja, né? E ele falou assim, mano, chuta o preço dessa cerveja. Eu não sei, R$5, era uma latinha pequenininha. Aí, se eu não me engano, era R$12 uma latinha pequenininha. Aí eu fui pesquisei o que era província. Aí tava lá, riqueza e tal, quiser pesquisar o que é província. Interessante. Aí eu falei, quando eu tiver uma barbearia, no tempo eu nem tava pensando em abrir, quando eu tiver uma barbearia vai ser província. Aí eu fui abrir Província Barbershop. E aí logo passou a pandemia. Eu tava atendendo ali na pandemia, logo passou a pandemia. E dentro da sua casa ali, nesse negócio que você reformou ali, que você falou, né? Isso. E aí com o tempo, mais ou menos 4 meses que tinha ali, um voltou a morar com a mãe dele, um desses amigos voltou a morar com a mãe dele, e o outro foi embora de cidade. Eu saí com um aluguel de R$400 uma kitnet e fui para uma casa de 1.500, se eu não me engano, que era dividido pelos três. Então ficou R$100 a mais para mim só, numa casona, com uma barbearia. Quando os dois foram embora, eu falei, meu Deus, eu não dou conta de pagar R$1.500 de aluguel. Aí, no tempo, eu estava conhecendo a mãe da minha filha, fui morar com ela. E aluguei um ponto, acho que de R$700. Aí, nesse ponto, foi aí que começou a vir a dificuldade de verdade. Porque até então, jovem, tipo assim, eu já vim tudo aqui baixo. Então, o que tava vindo ali, pandemia, claro que assustou. Fiquei com medo de morrer mesmo. Tudo fechando ali, aquela coisa. E só que a questão da necessidade de alimentação, essas coisas, tava até melhor. Porque agora eu tinha o meu dinheiro, né? Antes eu não tinha. Só que aí, quando eu abri a minha barbearia, como tudo que entrava antes era meu, como colaborador, quando eu abri a minha, e eu tinha comprado as coisas parcelado, né? Não tinha comprado no cartão, aí começou a ficar feio. Aí você começou a ver como é que é, aluguel, energia. As parcelas, né? E todo o dinheiro que estava entrando eu estava gastando. Que hoje é uma das coisas que eu mais falo do meu Instagram, que é a cultura de portinha, que é o que a gente tem. Você bate numa árvore e cai 10 barbeiros. Então explica aqui pra gente o que é essa cultura de portinha, como assim, né? Não entendi como que é isso no negócio, nesse negócio da barbearia. A cultura de portinha ela existe em todos os nichos, mas eu falo com mais propriedade da barbearia. O que seria a cultura de portinha? Aquela barbearia que não tem processo, tem uma cultura organizacional, né? Porque a cultura ela existe querendo ou não. Sim. Ou você implementa ela, ou ela apenas existe. Ou ela é formal ou ela tá ali do jeito que dá, né? Cada um traz essa cultura. Exato. Não tem processo, não tem sistema, não tem escala, não tem caixa, não tem nada. Não tem receita previsível, você não tem aquisição de clientes, satisfação, você não tem dados nenhum. Então a cultura de coxinha, que eu falo que é um exemplo. A mesma coisa que aconteceu comigo. Por que hoje a maioria dos barbeiros, muitos que vêm, a mesma realidade que eu vi, senti na pele, já vi muitos barbeiros, ter vergonha de falar que é barbeiro quando está em outro ambiente que não seja da barbearia. Quando o barbeiro está num ambiente que é de barbearia e ele tem um corte bom, ele se acha estrela porque ele tem um bom corte. Mas, por exemplo, ele vai para um jantar
onde ele está ali conhecendo a sua namorada, ou está com a sua esposa, ou com os amigos, que um é advogado, o outro é não sei o quê, ou até uma ou outra profissão que ganha até menos do que o barbeiro, que hoje o barbeiro ganha dinheiro. Ele sente vergonha de falar que ele é barbeiro. Pergunta se você mexe com o quê? Eu tenho uma barbearia. Às vezes é só ele e a cadeira dele. Mas não fala que ele é o barbeiro. Ele não fala assim, eu sou empresário, hoje eu tenho uma barbearia, mas ele não é um empresário. Ele tem um negócio de portinha. E aí, como que acontece isso? Geralmente vem, como que é formada essa cultura de portinha? O proprietário hoje, ele tem uma barbearia pequena, com um sofá, um ar-condicionado, uma geladeira que nem é freezer, nem uma geladeira plotada, com uma bancada de MDF, 2, 3 cadeiras. Ele, às vezes, saiu de servente, saiu de entregador, saiu, sei lá, de um CLT, fez um curso, abriu seu negócio. Antes ele ganhava ali um salário de R$1.500, R$2.000, até 3 no máximo. Hoje ele tem uma barbearia e ele começa a ganhar um pouco mais, 5, 6, 7 mil. Só que ele não consegue ver a cor desse dinheiro. O que ele faz? Ele contrata outros barbeiros. Um barbeiro que acabou de fazer um curso. Porque, um exemplo, se ele não tem uma empresa grande ou uma empresa boa, ele não vai atrair barbeiros bons. Barbeiros realmente de referência. Porque a empresa dele não é uma empresa boa para atrair essa galera. Então ele atrai iniciantes. O cara que também acabou de fazer um curso ali, um curso de iniciante, ele atrai esse cara, colocou 1, 2 barbeiros. Como ele não tem processo, ele não tem sistema, não tem recepção, ele não tem estratégia de geração de demanda, que hoje... Um agendamento, contato, um relacionamento com o cliente, não existe. Eu costumo falar que o maior ativo de toda empresa, não só o ramo da barbearia, é a geração de demanda. Que é quanto que a marca, um exemplo, a marca Facite, ela gera de demanda para os professores, um exemplo. Quanto gera de resultado. Então, eu vou trabalhar, o professor vai entrar na Facite, porque na Facite eu tenho isso garantido, porque lá gera tal de resultado. Vou trabalhar na loja tal, porque lá gera tal de demanda. Então tem demanda. O maior ativo de uma empresa é a demanda, a geração de demanda. Que na cultura de portinha, o cara terceiriza isso pro barbeiro colaborador. Não é a marca dele, por exemplo, a província que gera essa demanda. É o barbeiro que gera. Como que esse barbeiro gera? Ele contrata um barbeiro iniciante, esse barbeiro ele entra. Como o cara não tem nenhuma estratégia de geração de demanda, o que ele faz ali é só indicação dos próprios clientes, posta linkzinho de agendamento nos stories. Isso é a geração de demanda, não faz um tráfego, não tem persona, não tem público-alvo, não tem parceria com a empresa, não tem nenhuma estratégia de geração de demanda, não faz uma captação ativa. E aí, esse barbeiro que estava ali, que entrou, que era iniciante, quem ele segue? Ele segue vários outros barbeiros. Da onde reforça essa cultura de portinho que só posta corte de cabelo, corte artístico. Então é barbeiro postando conteúdo para impressionar outro barbeiro. Só foto de corte. Você entra ali, tá no book só de foto de corte de cabelo. E ele quer ficar muito bom ali no corte de cabelo. E acaba ficando. Começa igual eu. Lembra que eu falei? Começa a vender bem o trabalho dele. Como ele começa a vender bem o trabalho dele, esse barbeiro, vamos dizer, Ricardo, ele começa a atrair cliente pelo Instagram dele. Então, pelo nome Ricardo e não pelo nome da barbearia. Vamos dizer, a província abriu agora, colocou 2 iniciantes. Exatamente. Então começa a vir demanda do nome Ricardo. Como esse Ricardo ele começa a ter demanda... Independente da barbearia? Independente, ele olha para o lado, ele começa a ganhar bem, ele vê que ele está mais hypado do que o próprio dono, ele olha para o lado, é só um sofá, um ar-condicionado, um espelho, um barril aqui ou uma bancadinha de pallet, acho que uns 20 mil, 15 mil aqui, dá para montar uma dessa. E de fato dá. Às vezes ele tem uma motinha, alguma coisa ali, ele vende, faz igual eu, a mesma trajetória. Porque eu passei, eu fiz isso. Vai lá e abre a barbearia dele. Quando ele abre, qual que é o exemplo que ele tem de gestão de negócio? A barbearia que ele estava trabalhando. Aí ele vai chamar outros barbeiros. Aí ele vai chamar 2 iniciantes, vai fazer a mesma coisa. Esses 2 iniciantes vão começar a gerar caixa ali para a empresa, gerar dinheiro. O cara que antes ganhava 2, 3 mil reais por mês, agora está tendo mais 2 cadeiras que está fazendo sobrar 2, 3 mil também por cadeira ali. Ele troca de carro, ele melhora a roupa, ele compra celular melhor, começa a viajar, começa a gastar dinheiro, enquanto está lá os 2, 3 cortando. Os 2, 3 cortando, com eles que passam maior tempo e o dono, ele tipo, já saiu, sem estar com o negócio pronto, a demanda passa toda para esses outros barbeiros. O que acontece? Eles veem que é barato para montar uma, vai, entra nesse abre, ciclo. E aí entra nesse ciclo que ninguém vê o dinheiro, não consegue
valorizar a mão de obra, porque hoje, na minha visão, é uma coisa que nunca vai morrer. A inteligência artificial não tem nada que vai tirar a mão de obra. Né? Corte de cabelo é uma necessidade, não é uma vaidade. O homem tem que cortar o cabelo. Sim. E nenhuma máquina consegue fazer isso, nenhuma IA não consegue fazer isso. Então teria que ser mais valorizado ainda, principalmente agora. Eu não sei se tu já ouviu falar que tem a estratégia de imagem, né? Que é a consultoria visagista, que é onde você alinha o desejo de imagem do cliente com a personalidade e o momento de vida. Não é o visagismo hoje não é aqueles vídeos que você está viralizando muito, que o cliente, que o barbeiro pega ali, pega a capa, tira e faz aquela transformação e deixa o rosto bem harmônico. De fato, o cara fica mais bonito. O visagismo hoje é uma estratégia de imagem, um exemplo. O exemplo, o cliente ele tem um queixinho bem pequeno, os lábios bem fininhos, os dentes pequenininhos, um olho muito grande e a testa grandona. Eu falando isso, você já vê um cara que ele não é tão imponente. Porque o mento aqui, ele é a área que impõe força. Principalmente para o homem. Isso, então o olhar muito grande, ele não passa tanta firmeza, né? Passa uma carinha mais gente boa e tal. Então o visagismo, ele é isso. Ele não vai só cortar o cabelo, ele vai indicar, você precisa fazer um preenchimento no mento, você precisa, o seu dente está trazendo muito angelicalidade, está trazendo muita infantilidade, você precisa colocar um dente maior. Você precisa tirar os seus cachos, está trazendo também muita jovialidade, entendeu? Então faz toda uma análise da imagem, como ele precisa. Isso, hoje na província tem esse serviço, que é cobrado de 800 a R$1.000, um atendimento, às vezes, igual tem o Eduardo mesmo, que faz esse atendimento, às vezes nem corta o cabelo. Então é valorizar a mão de obra, tirar essa cultura esportiva, que é o que eu falo no meu Instagram. A gente tem uma live, que é o culto, né, que eu costumo chamar, no nosso encontro ali às vezes eu faço todo dia, né, na hora do almoço, 8h30, que eu alfaria a Deus, cultura esportiva. É onde eu estou sempre reforçando essa ideia. Como que virou essa chave sua? Porque, por exemplo, se você for observar, de um modo geral, se existe essa cultura, é porque muita gente faz, né? E isso não serve só para barbearia, viu, gente? Você que está assistindo a gente, qualquer negócio, eu sou dentista, na odontologia também, existe isso. Começa trabalhando para o outro de porcentagem e passa um pouco. Os pacientes te procuram, aí você vai lá e monta o seu, aí daqui um pouco você contrata outro. Então, isso você vê que pra gente que é profissional liberal, pra gente que é dessa área, é uma cultura que existe em todo lugar. Mas o que eu quero, assim, que você fale aqui pra gente que tá assistindo, o que fez você ter essa virada de chave, assim, peraí, vou parar essa cultura de portinha e vou criar algo que vai acontecer independente, que vai crescer, que vai deixar um legado. O que aconteceu, assim, pra quem estiver assistindo a gente, estiver falando assim, acontece comigo, e agora, o que eu tenho que fazer? Então eu queria saber como foi sua virada de chave e você falar também pro pessoal o que eles têm que fazer pra não acontecer com eles. Tem um ditado que praticamente todo mundo já ouviu falar, que é: pra quem não sabe pra onde está indo, qualquer lugar serve. E aí você vai e pensa assim, besteira, não, papo de coach, todo mundo fala isso. Mas de como fato, se papo de coach fosse algo demonizado, do mal, né? Sim. Se as pessoas parassem para ouvir algumas informações, a gente teria menos cultura de partilha e mais negócios prosperando, né? Tem um vídeo que eu vi que ele fala assim, que a criança hoje ela aprende muito fácil, porque se você for perguntar para uma criança, chega para uma criança de 2 anos, como que coloca um elefante dentro da geladeira? Ele vai falar, você abre a geladeira, pega o elefante, coloca o elefante dentro da geladeira e fecha a porta. E como que faz para colocar uma girafa? Você abre a porta, tira o elefante, coloca a girafa dentro e fecha a porta. É muito simples. É claro que na vida real não vai ser isso. Só que agora, se você falar um negócio que às vezes é óbvio e é simples para um adulto, ele quer miracular tudo. Ele quer inventar, não, mas é assim, mas pode acontecer isso. Mas tem a sazonalidade, mas tem taxa de erro, mas não sei o quê, e aí acaba não fazendo e não sai do lugar. Então, tipo, o que eu pensei para buscar esse tipo de conhecimento e, né, melhorar o meu negócio foi definir aonde eu quero chegar. Né? Defina o cenário que você quer viver e diga não para todas as coisas que te tiram dele. Então, eu defini, tatuei aqui, tem um Fique Rico ou Morra Tentando, é uma frase do 50 Cent, que de uma forma ou outra... Como é que tá escrito aí? Fique rico ou morra... Rico ou morra tentando? Morra tentando, é uma frase do 50 Cent, tá em inglês. E aí, eu defini que eu ia ficar rico
de um jeito ou de outro. Ou ia morrer tentando. De um jeito ou de outro ia acontecer. Como eu não sou formado, não tenho minha escolaridade, eu não tinha um nível de consciência tão elevado para você entender que você cria a sua própria realidade. Todo mundo tá onde merece estar por conta dos hábitos. Eu não tinha esse nível de consciência, então o que eu tinha na mão era a barbearia. Não queria ser barbeiro, né? Igual eu falei no começo, tinha muito preconceito antes. Minha mãe era cabeleireira, ficava me incentivando, não queria ser. Gente, só um parênteses, ele não queria ser barbeiro, ele queria ser tatuador, não é isso? Tatuador. Ele falou que eu esqueci de falar essa parte. E aí eu entendi, às vezes de repente a barbearia foi só uma ponte para te levar em algo maior que estava dentro de você e você nem sabia, que você foi adquirindo, né? Sim. Então, defini que de uma forma ou de outra ia conseguir. E assim, eu percebi que a barbearia, quanto mais esforço eu coloco, quanto mais conhecimento eu busco, mais resultado eu tenho. Porque eu mesmo faço dinheiro, né? Eu mesmo faço dinheiro. Você cria. Eu mesmo. Então, quanto mais eu vou buscando conhecimento, quanto mais eu fui buscando conhecimento no poste, mais eu fui melhorando. Quando eu abri minha barbeira, igual eu falei, que eu passei lá e aí começou a atrasar, tive que vender a máquina uma vez para pagar o aluguel. Quando eu percebi que, igual lembra que eu falei que as pessoas pedem muito para Deus uma coisa que ela mesma ela pode buscar um conhecimento especializado naquela área. Se você está com dificuldade no seu relacionamento, você vai lá e buscar algum conhecimento no relacionamento. Se você está com dificuldade no financeiro, busca conhecimento no financeiro. Deus, ele abençoa, ele orienta, mas o caminho é a gente que tem que trilhar, né? Sim, então você tem que buscar onde você precisa. No tempo eu buscava, eu queria melhorar no corte. Eu busquei curso online, eu busquei fazer workshop para corte de cabelo. Quando eu abri a minha, e no tempo a Gabi ficou grávida, da Chloe, da minha filha, eu já estava ali na minha barbearia, já estava de novo fazendo ciclo, eu tinha contratado 2 colaboradores. Você estava ainda na cultura de partilha. Estava a mesinha, não tinha processo, não tinha sistema, anotava tudo no caderno, não tinha recepcionista. Contratei 2 barbeiros igualzinho eu falei, né? Um que não era nem amigo meu, eu nem conhecia ele cortava assim mais ou menos. Depois um outro barbeiro, que inclusive era um barbeiro muito bom, que eu perdi o talento por falta de processo, que é o que mais acontece nas barbearias. O cara fala que não importa barbeiro, não conseguiria ter os talentos, né? Mas é porque não tem uma cultura estabelecida, não tem processo definido. E aí você acaba perdendo as pessoas, não tem plano de escala, porque às vezes também o cara cresce ali e ele já se sente no conforto, ele precisa de um novo desafio, ele vai abrir a dele ou ele vai para uma outra. Ele vê que é simples ali, né? Então, nesse tempo, eu vi que eu já ia ter que tirar esses 2 barbeiros. Na verdade, já tinha me comunicado que queria sair, porque já estava até muito bagunçado, a gente ficava um batendo na bunda do outro, o barbeiro tocava funk, era uma bagunça danada lá, sabe? E aí eu falei assim, mano, eu preciso, agora que eu vou ser pai, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Eu tinha passado, inclusive, eu te falei que eu aluguei uma barbearia de 700, um aluguel de R$700. Sim. Comecei a juntar dinheiro e tal, comecei a dar curso de corte, e aí eu comprei um carro. No tempo, né, eu tinha acabado de fazer, acho que eu tinha feito 18, estava quase fazendo 19, eu comprei um Civic. Carrão. Carrão? Pra mim, né, no tempo. Mas é carrão. Até hoje mas é o Civic mais antigo. E aí eu, novamente, cultura de portinha. Em vez de eu melhorar o meu negócio, no seu negócio foi usufruir. Fui lá e comprei um carro. Aí eu tava juntando dinheiro pra mudar de ponto, abrir uma barbearia maior. Né, que sem conhecimento, sem buscar sobre gestão, sem buscar sobre nada, que é o que acontece. A pessoa junta o dinheiro e quer, não, tá faltando cliente aqui, não tô conseguindo dinheiro, deixa eu trocar essa cadeira, deixa eu limpar essa parede, deixa eu botar uma fachada melhor. Né, mas e a gestão. E aí, eu juntando dinheiro, e eu comecei a ficar um cara arrogante. Eu lembro que eu tinha 27 mil na conta. Eu nunca tinha visto esse dinheiro. E eu comecei a falar assim, agora pode vir pandemia, pode vir. Eu fiquei tipo assim, não, tô pronto. Achando que tava acima do bem e do mal. Ganhava R$800 por mês. E de repente tá com esse E aí eu percebi, e eu ajoelhei, comecei a orar, um dia nem dormindo. Na hora que eu acordei, eu senti que eu tava assim, e eu comecei a conversar isso com Deus, pedindo um direcionamento para saber o que eu fazia com esse dinheiro. Porque eu eu senti que eu tava um pouco me perdendo. Aí eu saí, fui num interiorzinho aqui na ponta do asfalto, de acabar me falando, comprar uma carne, na hora de voltar eu capotei o carro, sem seguro.
Quando eu capotei esse carro, eu não acreditei. Eu fiquei sem acreditar, olhei assim, deu 2 voltas no carro, né? Capotou e não aconteceu nada. Não, comigo não. Ou você não? Não, tava eu, a Gabi e o cachorro. Todo mundo sem cima, não aconteceu nada. Meu Deus, é Deus que livrou mesmo. Foi Deus. E aí, eu peguei e passei o domingo inteiro, deitado no sofá, olhando pro teto assim, falando assim, não, tem alguma coisa que é pra mim aprender aqui. E aí eu vi que eu tinha muita amizade falsa, eu vi que o dinheiro que eu tava gastando, torrando à toa, poderia estar fazendo outras coisas. E aí, beleza. Quando aconteceu isso, e eu tava já caçando um ponto pra melhorar a barbearia, ele falou assim, eu não vou desistir. Aí foi no domingo, na segunda-feira, eu coloquei o carro pra arrumar. E fui lá no ponto onde eu tava querendo, liguei pro cara, peguei o número e falei pra ele. Falei assim, ó, eu tinha um dinheiro pra alugar aqui a barbearia, mas eu capotei o carro e tal, ficou 30 mil pra arrumar o carro. Sério, quase assim. Só que eu só não deixei pra lá porque era uma carta de crédito também, não era quitado, mas ele deu perca total. Tive que trocar o teto, porta, tudo. Perca total sim, que o valor dele supriu 50% do valor do carro. Sim. Aí eu falei pra ele que foi o seguinte, dezembro é o meu melhor mês. Cultura de portinha. Porque todo dono de barbearia fala que dezembro é o melhor mês. Porque naturalmente Aumenta. festa, data comemorativa, final de ano, Natal, aumenta. Só que o cara que ele é gestor, ele entende dos números, ele entende a sazonalidade, ele sabe que janeiro é um mês mais fraco, ele sabe que julho ou agosto pode ser um mês mais fraco, porque ele já vem passando por isso. Por que ele não bola estratégia, por que ele não busca fomentar aquela data, fazer alguma coisa ali para aqui, né? Então é o que eu falo muito hoje no meu Instagram, que empresário de verdade ele não depende de mês para gerar resultado, de mês de data comemorativa para gerar resultado. Exatamente. Então era uma cultura de portinha também falar que dezembro era o meu melhor mês, porque dezembro não tem que ser. Você Só que daí quando tá todo mundo festando, você tá lá ralando, trabalhando, se você tem essa cultura de portinha, porque querendo ou não se aumenta. Em vez de você, igual agora, final do ano, a produção vai fechar, vai atender Natal, e aí vai fechar, acho que no dia 27, só vai voltar dia 5. Do outro ano. Vai usufruir. Porque a gente também tem receita previsível hoje. A gente tem um modelo de negócio que é barbearia por assinatura, onde o cliente paga uma vez e fica descontando recorrentemente naquele. Então, mesmo que for no domingo, tá caindo dinheiro. É o tempo todo, entendeu? Então, outra coisa também que não é só porque tem muita gente que fala que a assinatura salva o negócio. Não é só a assinatura, tem que ter, né? A cultura tem que ter tudo. E aí, falei pro cara, dezembro é meu melhor mês, é um mês que eu ganho 2 vezes o valor dos outros meses. Se o senhor me alugar o ponto para mim passar para dentro e em janeiro eu pago o valor dos 2 aluguéis, eu alugo. E aí o aluguel eu saí de um de 700 para 2.500 a época. Quase o triplo. Que é onde tem a primeira unidade hoje. Fui para lá. Quando eu fui para lá, o que aconteceu? Na província antiga da barbearia que eu era R$700, era muita bagunça. Então nós atendíamos de qualquer jeito, a roupa de qualquer jeito, tocava funk lá, bebia junto com os clientes, era uma bagunça danada. Então os clientes que a gente tinha, classe C, D, era uma bagunça que estava todo mundo. Não que seja também essa classe que seja esse jeito, mas o público que a gente tinha era esse. O nosso atendimento era para essa galera, uma galera mais bagunçada. A gente brincava muito. Tinha vídeo no meu Instagram sentado no colo de cliente, os meninos, assim, tudo bagunça feia. Quando a gente foi por esse outro ponto, eu melhorei bastante a estrutura. Então a comunicação da província ficou diferente. Começou a atrair uma galera mais A, B. Só que começou a atrair essa galera A, B com atendimento lá embaixo. Continuou tocando as mesmas músicas. O nosso vestimento estava do mesmo jeito, a nossa comunicação. Fala, pai, bom dia, bom, senta aí, pode vir aqui, sabe? Muito assim, informal, deslachar, isso, né? sem nenhum processo, nenhum padrão, sem nada. Do jeito que a gente achava que estava. Entendi. Então, igual, eu tinha 17, 18 anos, meus clientes eram todos 15, 14, 17 anos também. Começou a barbearia chamando um pouco de atenção, porque eu coloquei uma unidade top e tal. E por o aluguel ser mais caro, eu aumentei o valor do corte. Como eu aumentei o valor do corte, começou a atrair outro público. E aí aonde foi que piorou mais ainda, porque o nosso atendimento era muito baixo, aumentou o valor do corte,
começou a atrair esses clientes e esses clientes não fidelizavam. E uma vez não voltava mais. Sim, só que os clientes que a gente tinha, que era muito, a gente atendia muita gente. Eu já cheguei a botar 26 cabelos no dia, 26 atendimentos no dia. Nossa. De 8 horas da manhã, já fiquei até 1 hora da manhã. Essa galera parou de ir, porque eles falavam que tinha que se arrumar para ir na barbearia. Antes, o cara ia todo sujo de cimento, a roupa que tivesse, ia todo suado, botava, chegava lá na frente, virava a bicicleta lá, botava até dentro da barbearia. Nesse outro ponto que era lá no centro, não fazia isso. Entendi. Então eles não se sentiam confortáveis, esses clientes de ir. Chegou o tempo de eu passar 2 dias sem atender nenhum cliente. 3 barbeiros sem atender ninguém. Foi aí que eu vim. Falei, vou quebrar. Com um aluguel mais caro. E aí, eu tava seguindo o Will, que era um barbeiro que eu achei, né, no Instagram. O Instagram me entregou o conteúdo dele. E eu me identifiquei com o cara. Tava treinando e tal. E aí eu fui mandar uma mensagem pra ele. Falei assim, mano, é o seguinte. Já fui em palestra, já assisti muitos podcasts. Já li muitos livros. Já tinha lido Mais Perto do Diabo. Já tinha ido palestra de Jandier. Já tinha lido palestra do Thiago Brunet. Já tinha visto um monte de coisa. E eu falei assim, mano, eu não tô conseguindo muito sair do lugar. E tinha feito cursos de corte. E aí ele falou assim, eu não quero um curso, uma aula, eu quero um acompanhamento. Ele não tinha mentoria na época. Ele foi e desenvolveu a mentoria pra mim. Ele me cobrou 4 mil, eu, nossa senhora, achei caro demais. Fiquei pensando, falei, não, vai ficar na mentoria. Foi aí que, onde eu consegui colocar processos na barbearia, né? Coloquei todo mundo vestido de preto, alinhado, padrão de atendimento, coloquei recepcionista, sistema. Foi melhorando. Isso é muito importante. Uma coisa que eu falo, e isso aqui que a gente tá conversando, gente, porque eu entendi assim, que primeira coisa, se eu puder, você me corrija se eu estiver errado. Você tinha claro onde você queria chegar, que era ser rico, né? Tá tatuado. E aí você tinha isso claro, e aí você começou fazendo do jeito que você achava que era, modelando os padrões que tinham, que a cultura esportinha. Viu que não tava dando muito resultado, passou por dificuldade, foi atrás de conhecimento, viu, mas nem sempre conseguiu colocar em prática, e teve um mentor que te ajudou a estabelecer isso tudo, e aí você focou bastante na qualidade do atendimento, na padronização do atendimento, e quando você não acontece do mesmo jeito. Por que eu tô falando isso? Porque isso acontece em todas as áreas, aí eu puxando aqui pra mim, é só fazendo esse gancho, que às vezes o cliente, ele não percebe, ele não vai lá só porque você é bom tecnicamente. Porque a qualidade que ele enxerga da gente, por exemplo, não é necessariamente se você é tão bom tecnicamente ou não. Às vezes o que ele tá ali sentado esperando é você ter, nossa, ali todo mundo tá vestido igual. Nossa, aquilo ali, o ar-condicionado tá gelando. Nossa, o tom de música, sim, né, como você falou. Então, assim, a gente tem que ter muito porque às vezes a gente quer estudar tanto, e eu sou super favorável, sou uma pessoa que estudo muito, mas às vezes esquece do básico. Que às vezes é esse básico da padronização, como você está falando, do processo. Todo mundo vestido igual. A cultura também, né? A cultura. O jeito de falar com o cliente, com o paciente, o bom dia, o boa tarde, o sorriso, né? Sim. Às vezes chega no lugar, tem horário aí, e aí acaba querendo... A pessoa até fica a primeira vez, mas ela não volta. E é muito mais barato você ter o mesmo cliente todo mês do que você ter que ficar atraindo sempre novos clientes, que vai ficando muito mais caro, né? É o que eu também falo no meu Instagram, que a pessoa fica o tempo todo, como atrair mais clientes, como atrair mais clientes. Mas eu pergunto, como reter os clientes? Exatamente. Porque você vai ficar ali sempre... sempre... Se a pessoa tem que cortar cabelo, sim, o cabelo tá nascendo ali sempre. Então se você quer atrair tanto cliente, tá atraindo tanto, e cadê que não tá fidelizando essa galera? E aí que você falou aí que toda área tem, né? Que a pessoa acha que tem que ser bom tecnicamente. E o que a gente, na barbearia, o que é mais cansado de ver, são as barbearias de bairro, barbearia de periferia, ter o corte muito melhor, os cortes artísticos, do que os cortes das barbearias de alto padrão. Só que o cliente, o que eu falei no começo, o barbeiro ele está produzindo conteúdo para outro barbeiro, ele não está produzindo conteúdo para o cliente. Entende? Então ele está ali só focado na técnica e só focado também no degradê. Só que a galera que vai pagar um valor, valorizar o serviço do barbeiro, não é o cara que faz degradê, cabelo na régua toda semana pigmentado ali. Pode ser que tenha um ou outro ali que até pague mais porque gosta, mas geralmente a galera é um cabelo social, um cabelo mais desconstruído, né? Então, esse tipo de público, a galera fica ali, não, só quero o corte, cabelo na régua, e só quer focar naquilo. Que foi, depois que eu fiz a mentoria com o Will, que eu comecei a definir processo na barbearia, padrão de atendimento, padrão de investimento, experiência olfativa, toda a experiência, todos os pontos de contato do cliente, que é desde, por exemplo, hoje, se o cliente
procurar no Google a província, ele vai achar. Ele vai achar a hora que está aberto, ele vai achar a localização, ele vai achar ponto de referência. Se ele entrar no aplicativo, o aplicativo vai direcionar para o profissional certo, vai ter uma recepção, ela vai responder no momento. Então tem tudo isso que ajuda na fidelização, não tem nada a ver mais com o corte de cabelo. Exatamente. O que o cliente, e é uma coisa que eu falo muito, o que o cliente vai perceber para fidelizar, se o pezinho está bem feito, quem nem vai perceber não é ele, é a esposa dele. Se não é? Verdade. Se tem cabelo sobrando aqui na nuca, se o pezinho está reto, não está torto, um torto do outro. E o principal, se está encaixado e se ele sair ali com o cabelo, o barbeiro, a maioria dos barbeiros não sabe fazer penteado, não sabe finalizar o cabelo. Sabe fazer um bom degradê, mas não sabe nem fidelizar. Finalizar, fazer um penteado. E aí depois que eu fiz essa primeira mentoria, eu criei os processos, né? Processo padrão de atendimento, como lavar o cabelo do cliente, quantos pontos de shampoo, quanto tempo a toalha tem de ficar no micro-ondas, qual é o grau da cadeira, 45 graus a cadeira para fazer uma barba, porque um deitava demais a cadeira, outro já ficava em pé demais, um tirava a capa, outro não, entendeu? Então, padronizou tudo. Isso, para todos esses processos. Só que depois eu não conseguia ver, mesmo assim eu não conseguia ver o dinheiro, porque eu não sabia atrair cliente. Fiz outra mentoria, comecei... Estudou mais? Focado em atrair cliente, comecei a atrair cliente. E vendas. Não sabia precificar. Isso é. Produto, isso é muito comum, viu? Pra gente, assim, os profissionais liberais, eu vejo bastante isso. Ah, mas o fulano cobra tanto, eu vou cobrar tanto. Precifica, né? baseado no outro. Sendo que, às vezes, você pode até atrair mais cliente com um preço inferior, que a sua margem fica maior. Se o seu custo, né, operacional for menor. E aí, aprendi a precificar, melhorei a precificação, melhorei treinamento com o time. Comecei a fazer treinamento, eu não fazia tanto treinamento, só fazia reunião para brigar, né? Eu não tinha nenhuma estratégia também de endomarketing, que é cuidar do seu cliente número 1, né? Você cuidar dos seus barbeiros, bonificar, reconhecer. Então eu só fazia reunião de puxão de orelha. Eu comecei a fazer reunião de para onde estamos indo, né? Abrir todos os números da empresa. Então hoje na província os meninos sabem quanto que está entrando, quanto que está saindo, para onde está saindo, quanto que está sendo investido em marketing, qual que está o nosso CAC, quanto que está o nosso NPV, que é quanto que a gente vai deixar o nome. E aí eles também estão aprendendo e estão vendo isso tudo, né? E eles veem o tanto que é difícil. E aí beleza. Depois disso, fiz outra mentoria, porque eu vi que por mais que entrando dinheiro na barbearia e tendo processo, eu não sabia, não estava retendo barbeiro também, e mesmo assim não estava vendo dinheiro, porque eu aumentei o faturamento, mas mesmo assim eu estava gastando e não estava vendo o que estava acontecendo. Quando você tem processos, você ingessa demais o seu time. Então os processos que hoje tem na barbearia, que é chamado de POP, Procedimento Operacional Padrão, se o cara ele for louco, psicopata do POP, ele ingessa demais o time dele. Recepcionar o cliente, balançando a mão 3 vezes, direcionar, tal. Aí vira robô já. Fica robô demais. E tem uma galera que não vai conseguir ficar ali. O que vai diferenciar uma cultura forte dos processos? Eu não falo que tem que só ter cultura forte ou só ter processos. Mas eu tinha processo, mas não tinha uma cultura estabelecida. Que é como que a gente vive, como que a gente não vive. Então, o jeito de ser, fazer. Porque um exemplo, o processo é que está pro cotidiano, que acontece toda hora ali. Sim. A cultura vai ser com uma coisa que, por exemplo, esse dia chegou um policial, bêbado, não era nosso cliente, puxou uma nova da barbearia, ele não foi para cortar, e o nosso líder conseguiu acalmar o cara, conversou de boa. Mas antes disso, esse policial tinha chegado e abrir a porta e abraçado o primeiro barbeiro. Esse primeiro barbeiro, ele tinha um mês que tinha entrado na barbearia, então ele não estava, a cultura não estava instalada nele. O que ele fez? Não sei o quê. Tipo, ele não sabia nem que o cara também era policial. Então foi a cultura. É como que ele reage a um acontecimento que não tem um treinamento para isso. Sim. O líder com a sua cultura, que é o quê? Essa é a nossa cultura hoje da província, é alta performance e satisfação do cliente. A satisfação do cliente vai me direcionar para qual é a minha tomada de decisão. Então a gente faz uma pesquisa bem a fundo na satisfação do cliente, não é a pesquisa de NPS. Tem muitas empresas que acham que tem que fazer o NPS, né? Que o NPS é a nota geral global ali. É mais padrãozão, né? De 0 a 7, ele é detrator, de 0 a 6, não sei, aí tem o neutro, né, e o promotor, 8, 9, 10, eu acho, 9 e 10. Só que, se eu rodo uma pesquisa de satisfação e esse cara me dá um 9, por que não foi 10? Então hoje a gente faz uma pesquisa, tem uma planilha,
aonde a gente identifica, um exemplo, teve um cliente lá que reclamou que o café estava muito amargo, a gente colocou uma torra média. Entendi. Teve um cliente... Então você faz uma pesquisa também qualitativa, Isso. não só quantitativa. Isso, não é só o NPS. Uhum. E a gente preenche isso numa planilha para a gente premiar, fazer uma estratégia do marketing para o barbeiro mais elogiado, para nós tomar a decisão de o que deve melhorar. Então, um exemplo, vai subir nos gráficos lá, insatisfação, preço, calor, tecnologia, vai subir nesses gráficos. Isso eu tenho base para mim fazer uma reunião. Então, eu não faço reunião pautada no achismo. Eu vou bonificar esse barbeiro porque eu acho que ele tem um atendimento bom. Não, é o cliente que acha. Sim. Vou fazer essa alteração porque eu acho que... E tá em cima de em cima da cultura, em cima da missão da empresa, da cultura, que é como que é? Alta performance e satisfação do cliente. Então, tudo que você faz é em torno disso. Isso. E aí, e trabalhar com evidência. Sempre que eu vou conversar com o barbeiro, passar um feedback para ele, é com evidência. É com o cliente, é com os dados. E toda vez que ele vir me falar alguma coisa, um exemplo, o cara vem me falar que não está aumentando o faturamento. E ele falar que a barbearia não está trazendo cliente para ele. Cadê as evidências? Aí eu vou mostrar, a gente está gerando tantos clientes, a gente faz todo mais. O cliente veio, se ele é sem preferência, se o cliente ele não veio por agendamento ou ele não tem preferência, a recepcionista ela não pergunta: você tem preferência com algum barbeiro? Se ele tem preferência em você, por exemplo, você vai numa loja, você vai numa manicure e você tem preferência de ser atendido pela Camila, quero marcar um horário com a Camila. Você não vai falar, quero marcar um horário para 3 horas. Exatamente. Então a gente não induz a preferência. Concorda comigo que se o cara ele tá com faturamento baixo, ele não tá com muito cliente, ele não teria que ser o mais proativo? Exatamente. Para aumentar o faturamento? Com certeza. E o que acontece na maioria das barbearias? Chega o cliente sem preferência, o cliente que não estava sem preferência, o cliente novo, eles agendam, eu não sei se acontece isso no outro mercado, agenda para o profissional que acabou de entrar ou para o profissional que tem menos cliente, menos atendimento naquele dia. Às vezes esse profissional que tem menos atendimento em um dia, ele não está fazendo por onde. Às vezes o profissional que ele tem maior agendamento no dia é o cara que chega mais cedo, é um cara que tem uma para agradar o cliente. Ele tem uma mentalidade de como agradar o cliente, ele tem as ferramentas em dias, ele tem um bom corte, uma boa fidelização, ele tem um bom rapone com o cliente, então por isso que ele está fidelizando muito. Então a gente tem a lista de preferência e eu trago a evidência para o cara, mano, a gente está gerando tanto de demanda para você por mês. Então isso também tira a cultura de portinha. Sim, entende? sim. E aí, depois, voltando lá da segunda mentoria, da outras mentorias que eu fui fazendo, que era, eu estava engessando muito o meu time, muito firme, sabe? E aí, eu comecei a ler, tem um livro que é Líder se segue por último, entender qual que é o papel do líder, como você trazer a galera para perto de você, que é você vender o sonho, saber qual é o sonho do cara, porque ninguém sai de casa para bater a meta da empresa, ele sabe qual é a meta dele, da vida dele. Então você tem que colocar a meta da vida dele dentro da meta da sua empresa, fazer ele enxergar como ele vai alcançar a meta dele dentro da empresa, trilhar o caminho. Bom, agora a gente vai ter o Conference, inclusive é do Elias esse evento, é o maior evento para barbeiros do mundo. E os meninos nunca viajaram de avião lá na barbearia, eu peguei o cartão da barbearia, comprei, os ingressos estavam R$700, 10 ingressos deu 7 mil, mais as passagens de avião. Tudo no cartão da barbearia eu parcelei para eles. E eles que vão pagar, mas está parcelado. Então, tipo assim, fomentando, trazendo os caras para perto, ajudando, isso, né? motivando. E aí, fiz outra mentoria para conseguir criar uma cultura forte. Aonde, igual, teve esses dias que eu abri a live, né? Eu costumo abrir lá no meu Instagram, eu falando sobre uma cultura forte, e na hora minha recepcionista entrou. Ela, sem ninguém pedir, a barbearia fechou 8 horas, e eu falo para elas, eu não quero que vocês fiquem até depois do horário. Deu 8 horas, cobrei dos clientes, fecha o caixa, pode ir embora que os meninos terminam aí. Ela ficou até 10 horas lavando o tapete, ninguém pediu. Então, elas mesmas pediram para lavar a barbearia, aí eu falei, não, se for o cara paga elas, mas tipo, e essa é uma cultura forte. As pessoas que pegar ali, que é um dos senso nossos de dono, né? senso de dono, né? Que são os nossos valores, tem senso de dono, satisfação do cliente, trabalho em equipe. A gente tem seis valores, que é bem, sempre quando eu vou fazer uma reunião que eu demito um profissional, na verdade eu demito não, o próprio profissional ele se demite, né? Eu acredito na minha barbearia, eu falo que eu não demito ninguém. É bem explicado na hora da contratação para onde a gente está indo, qual que é os nossos valores, o que a gente acredita, como que a gente trabalha. E se a pessoa, e pergunto se essa pessoa ali, eu pergunto de 0 a 10 quanto que ela está disposta a vestir a camisa da empresa. Todo mundo vai falar 10. Aí vai falar 10.
Aí eu pergunto, tá, baseado, só tem 2 motivos para a pessoa não vestir a camisa da empresa 100%, numa nota 10. Ou porque essa pessoa é mau caráter e ela mentiu ali na entrevista, ou porque ela criou uma expectativa gigante da empresa, quando ela entrou era outra. E aí eu alinho. Aí depois eu faço outra pergunta. O que você espera da empresa, da província, que ela faça por você para que você vista a camisa 100% vista 100% da camisa, né? Ela vai falar, precisa disso e disso. Aí eu deixo tudo documentado. Quando esse profissional ele começa a ter outros tipos de comportamento, eu faço uma reunião com ele, ali outro ali, pergunto se não da parte da minha parte, da parte da província não está tendo aquilo ali. E aí, se continuar, é demitido. E aí é explicado numa reunião, reforçado sempre os valores, sempre a cultura. Por isso. Fui premiar o líder, fui premiar o Guilherme, que era o barbeiro também mais elogiado. Teve isso, teve um profissional de destaque, né? Que todo mês eu premio o profissional de destaque, que é aquele que fez a diferença dentro do mês. Ele fez a diferença por isso, pelo senso de dono, por isso, sempre reforçando a cultura. Reforçando os valores, né? Então isso é importante até para os outros que entenderam o que é que está sendo levado em consideração. Tanto é que a cultura hoje é tão forte que quando a gente coloca um barbeiro, uma recepção, alguém que está indo com um outro viés, com outro caminho que não seja base dentro da nossa cultura, o próprio time já repele ele. Sim. Essa própria pessoa ela já se sente incomodada. Já não se integra, né? Então, foi uma cultura que eu aprendi com o tempo. Depois, igual eu falei, fiz 7 mentorias. Hoje já fiz com todos que tem no mercado. Aí já estou procurando outros nichos também, né? Hoje também eu tenho o meu grupo de mentoria, um acompanhamento de 6 meses. A mentoria minha. E aí foi esse estado de definir onde eu quero chegar e dizer não para todas as coisas, igual eu falei para mim, eu vou passar 5 anos, um cara hoje ele faz uma faculdade, ele entra na faculdade igual aqui, ele vai fazer qualquer curso, né? Ele vai passar 5 ou mais anos, eu não sei, né? Em média. Tem alguns 3, mas a média é 5. Em média 5 anos. Para quando ele sair, ele começar a ganhar ali seus 3, 4, 5 mil, bem de início, né? Pode ser, claro, depois ele vai ganhar mais. Em média isso aí, não sei. Depende da área, né? Mas vamos colocar uma média de 10 mil. O cara sai da faculdade e vai ganhar uma média de 10 mil. Muitos menos, muitos mais. Uma média de 10 mil. Hoje o cara que ele abre a barbearia dele, ele já ganha isso. Tem um curso de iniciante, passou um pouco tempo, ele abre a barbearia e já começa a ganhar isso. Eu falei pra mim, mano, no mínimo que eu tenho que fazer, já que eu não terminei meus estudos, é pelo menos buscar conhecimento, como se fosse uma faculdade por 5 anos da minha vida, eu vou dedicar a estudo e fazer esse negócio dar certo. Quando isso aqui dá certo, que é igual agora, já deu certo, inclusive tô aqui, a barbearia tá funcionando lá. Aí sim eu vou começar a caçar outras áreas. Que é igual eu te falei, só que hoje eu não decidi ir para outro nicho. Eu tô empreendendo, mas dentro do meu nicho. Tá certo. Igual mentoria, palestra, eventos, trazendo para o meu nicho. Mas de resumo dessa elogio tudinho, o que foi definir onde eu queria chegar. E não ser ignorante. É igual eu te falei. As pessoas hoje são muito ignorantes no sentido de não perguntar e achar que sabe de tudo. Verdade. Que quando alguém quer dar algum conselho, ou quando alguém fala alguma coisa, a pessoa fala assim, mas não é bem assim. Mas para fulano é fácil. Mas fulano teve isso. Né? E aí a pessoa não escuta o que aquela pessoa está falando, fala assim, não concordo. Mas a pessoa não concorda baseado no que? Né? Qual a evidência, com qual experiência, tá tirando isso? por que ela não concorda. Então, eu nunca tive isso. Igual eu falei pro Will, quando eu entrei na mentoria do Will, eu falei assim, Will, toma cuidado com o que tu vai me falar. O que você fala pra me fazer, eu vou fazer, sem filtro. Hoje eu já tenho filtro, hoje eu já entro nas mentorias, né? Tem uma noção maior assim. Já vou filtrando mais, mas como eu não tinha zero conhecimento, eu não tinha por que questionar. Ele falou assim, demite tal fulano. Eu ia lá e tirava, faz tal coisa. Sim, eu ia lá e fazia. Então, acredito que a frase que eu te falei no começo do Mário Cortella, que são 3 regras para o sucesso, né? Ensinar o que se sabe, aplicar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Perguntar o que se ignora é perguntar aquilo que você não sabe. Exato. Então, foi isso. Fazer mentoria, fui buscar o conhecimento, né? Livros, podcasts, tudo mais, algo que eu conseguia, para conseguir o resultado que hoje eu tenho. Que hoje você tem. Muito bom, muita informação. A gente já tá com mais de 1 hora, né? Os meninos sabem que Já tem? De hora? Tem mais de 1 hora que a gente tá aqui conversando. Já estamos quase chegando ao fim. Eu aprendi muito aqui, muito mesmo. O que eu vi que pra mim chamou mais atenção, que você falou, seguinte, a gente tá falando aqui dentro de uma faculdade do ensino à distância.
né, do ensino digital. Isso para mim foi importante, porque eu vejo que muitas pessoas ainda têm um preconceito com esses cursos que tem na internet, com esses cursos que estão no YouTube, ou mesmo que não sejam cursos, que sejam pequenas lives, igual a gente está aqui, quem estiver assistindo a gente com certeza aprendeu. Mesmo que não seja o barbeiro, mas se for barbeiro principalmente, aprendeu alguma coisa. Então, assim, as pessoas quebrarem esse paradigma, né, de, curso digital não funciona, ou só funciona se eu for para a faculdade todo dia. Funciona sim, também, mas não quer dizer que outro conhecimento não funcione. Então, para quem estiver assistindo a gente, os cursos digitais, eu acho muito importante. Você falou aqui e deu vários exemplos. Olha o tanto você começou no YouTube, aprendendo, só que não adianta conhecer, isso colocar em prática também, né? Então, isso para mim, de tudo que eu vi, e também você é muito ousado, né? Muito corajoso, vai entrar o dinheiro, eu te pago daqui 2 meses. Porque também se você ficar só esperando cair do céu, como você disse, o negócio não vai acontecer. Essa segunda unidade, agora também foi porque eu defini. Em 2023 eu vou abrir a segunda unidade. E aí planejou, colocou na sua cabeça. Na verdade, eu nem tinha planejado certinho. Eu coloquei no quadro, igual o barco que eu comprei. Eu tinha colocado em 2022, eu postei no meu Instagram, numa caixinha de pergunta, eu coloquei assim... o cara falou assim, depois do Civic, qual carro que você quer ter? Eu coloquei o Evoque, uma Range Rover. 2024, eu não falei qual carro que eu queria ter. Eu falei assim, 2024, em julho de 2024 eu vou comprar uma Evoque. Já determinou. E quem tem a foto. Aí eu lembro que teve 2, um foi o Jabu e um outro rapaz lá que falou que colocou assim, colocou uma fazer uma sonhar, nunca desistir, né? Como se fosse até meio desdenhando, né? E aí, 2024, em janeiro, acho que foi em janeiro, ou foi antes de 2024, foi em dezembro de 2023, eu comprei a Evoque. E eu nem eu falei assim, caralho, eu tinha colocado aqui. E eu nem lembrava. Né? E aí, eu tenho um quadro também que eu coloquei, que em 2023 eu ia abrir a Promissa. Quando tava chegando acabando o ano, eu falei, nossa, tá acabando um ano, e eu nem comecei a projetar a outra barbearia. Eu fui lá, eu já tinha um dinheiro guardado, que eu costumo falar que a empresa ela tem que ter um caixa, e não é um caixa de emergência. É um caixa emocional. Porque, um exemplo, uma emergência, sei lá, quebrou um trem aqui, um ar-condicionado, um muro caiu aqui, se você tem nome, se você tem nome, você vai passa no cartão de crédito, você passa no trem, você dá um jeito. Dá um jeito, exatamente. Agora, se você tá sem caixa, você tá sem nada, e sem dinheiro guardado, aí você tá ali com um profissional, que o profissional ele é um profissional que ele gera resultado, ele gera faturamento, mas ele é um cara que tá estragando toda a equipe, ele é um cara que chega atrasado, ele é um cara que não discuta. Aí você fala não assim, tá aderente à cultura. Isso aí você fala assim, não vou tirar esse cara, tipo, que se eu tirar ele tem X porcentagem no faturamento, ele é meu maior faturamento. E aí você não tem um caixa emocional. Você tá sempre com um cortisol muito alto, com um estresse muito alto. E agora, meu Deus, sabe que eu posso demitir, sabe que eu não demito? Aí você quer demitir uma recepcionista, aí você fica com medo. E aí eu vou ter que pagar os direitos dela, não vou demitir. Deixa ela pedir passaria ali. Eu preciso melhorar o marketing, eu disse, não, mas agora eu não tenho dinheiro. Entende? Então eu tinha o caixa, né? Não precisei emocional, eu peguei e falei, vou abrir outra barbearia. Fiz o projeto, e aí em novembro eu comecei a mexer, inaugurei em janeiro, deu um atraso em fevereiro. Inaugurei em fevereiro a segunda unidade. Mas foi assim, mas porque eu coloquei que eu iria abrir, mas eu não estava planejando ao longo do ano. O que eu costumo falar é você respeitar o que você fala. Então tem muita gente que, principalmente a barbearia, nas caixinhas de pergunta, o povo coloca assim, tô pensando em abrir uma barbearia, mas a minha namorada não me apoia. A minha mãe não me apoia, a minha família não me apoia. Aí você pega o hábito dessa pessoa, esse cara ele fala que vai lavar as luzes quando vai chegar em casa para a esposa dele, ele não lava. Ele fala que no outro dia ele vai lavar com o cachorro e ele não anda. Ele fala que vai levar o carro para arrumar um negócio para estragar do carro e ele não arruma. Aí ele vai falar que vai abrir uma barbearia e não vai acreditar. Olha aí, muito, muito interessante. Então, uma coisa que meu pai sempre falou que o homem tem de mais valioso é a palavra. Então, tudo que eu falo que eu vou fazer, eu faço. Você tem que fazer, porque se eu não fizer, por exemplo, eu falo assim, amanhã eu vou fazer tal coisa, vou comer, amanhã eu não vou comer besteira, amanhã eu não vou. Porque isso você é pra minha cabeça. Vai cumprir. Porque senão isso me enfraquece a minha mentalidade. Então, acredito que ninguém dá assim. Se eu não tivesse aberta assim, a novidade, eu ia me sentir fracassado.
Eu fui lá e fiz, passei por um aperto, passei, mas hoje deu certo. Deu certo. Olha só, gente, olha que exemplo para a gente seguir, com muita informação aqui, muito conhecimento, gostei demais. A gente já tá chegando ao fim. Mas antes da gente finalizar, eu quero que você olhe ali para aquela câmera e deixe um recado para quem estiver assistindo a gente. Aqui a gente tem públicos variados, né? Bem amplo, focado no empreendedor. A gente tem os alunos, tem professores, tem o mercado em geral. Então, você olhar para aquela câmera e deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo a gente. Vamos lá, a mensagem final. Você entender que você é o maior criador da sua realidade. Então, você é o único responsável por todos os seus resultados. Se você acreditar que você não vai ter resultado em X, você não vai ter. Se você acreditar que vai ter, você vai ter. Então, eu sempre acreditei, porque igual eu falei, o sucesso é um cheque pré-gravado para o futuro. Se eu te dar um cheque de 100 mil para daqui 2 meses, você vai começar a tomar decisões baseadas como se tivesse 100 mil na conta. Então, só por você acreditar que você tem, mesmo sem ter. Então, quando você acredita, os seus hábitos, os seus resultados vai mudar. Os seus hábitos mudam, os seus resultados vão mudar. Então, acredita no que você quer, define o que você quer e acredita verdadeiramente. Aí, tipo assim, a pessoa que vai definir onde ela quer chegar, né? Exatamente. Então, onde ela definir e acreditar, vai acontecer. Você vai definir que não vai dar conta, achar que é difícil. Aí ele não vai fazer mesmo. Não vai chegar. A gente sempre fala aqui que o corpo só faz o que a mente acredita. Então, você só vai fazer se você acreditar. O seu corpo só vai fazer se você acreditar que aquilo é possível. Então, tem que mandar ver. Gente, olha só. Eu não vi o tempo passar. Por isso, quando ele tá aqui avisando, muito bom estar aqui com você. Aprendi super, fiz várias anotações. Assim como eu aprendi, eu tenho certeza que vocês também vão aprender assistindo aqui. Chame outras pessoas, convide, compartilhe esse vídeo, porque com certeza as informações que o Giovanni trouxe para nós pode ajudar aí o seu negócio, o negócio de alguém que você conhece, e você vai abençoar outras famílias, outras vidas com esse podcast. Então, não deixe de curtir, compartilhar e deixar os seus comentários aqui para nós. Eu quero agradecer a sua presença, Giovanni, aqui o seu tempo. Que bom que tem a barbearia que está funcionando do lado, e pode compartilhar aqui com a gente. Muito obrigada, eu gostei muito, muita coisa, e eu já quero que você poste, porque eu gostei muito aqui da informação que você trouxe. E se você quiser também deixar algum recado para o pessoal do evento que você vai ter, né, para produzir, tá produzindo do seu método que você fundou, olhar aqui para a câmera e deixar também um recado pessoal. Dia 1º de setembro vai acontecer a primeira edição do método Black Box. São 5 palestrantes, a gente vai falar sobre gestão, marketing, alta performance e sobre posicionamento. Então, sobre tudo isso aqui que eu falei, da cultura de portinha, essa mentalidade de você conseguir escalar os seus resultados, vai ser 10 horas de evento e lá a gente vai abordar todos esses temas e você é o nosso convidado.